Olá, amados, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Sede vós, pois, perfeitos. Estamos na quarta semana. Hoje vamos ver sobre vida cristã e serviço cristão. Vamos ler os versículos que lemos sempre, que é Filipenses 3,15, que diz assim: Por isso, todos quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Gênesis 17:1 diz: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Em Mateus 5,48, o Senhor Jesus diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E o autor aos Hebreus, no capítulo 6, versículos de 1 a 3, vai dizer: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir. E ainda em Hebreus 13, 20 e 21, o autor diz: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus aplique ao meu coração e ao seu coração a palavra dele, né? Que visa enriquecer a nossa vida. Então, esse tema, o assunto que estamos trazendo é perfeição cristã, é algo que às vezes é ignorado, outras vezes é mal interpretado, e a gente crê que a perfeição cristã é a vontade de Deus. E isso tem muito a ver com o propósito eterno de Deus para a minha vida e para a sua vida. E que nós temos um inimigo, e ele sabe como a perfeição cristã é importante, daí ele tenta conduzir a nossa vida à confusão, para que a gente não venha entender sobre esse tema. Então, o povo de Deus hoje, mesmo que nunca tenha ouvido falar sobre a perfeição cristã, ou que possa até ter ouvido, continua muito confusa. Eles não sabem, a maioria, o que é realmente a perfeição cristã. E aí a gente precisa esperar que o Senhor possa esclarecer essa questão, para nos conduzir àquela dimensão da mente de Cristo, para que assim a gente possa não apenas saber, mas entrar na perfeição cristã. E aí nós já vimos o que não é perfeição, já vimos o segredo da perfeição, já vimos a perfeição como o caráter de Deus, e hoje vamos ver vida cristã e serviço cristão. Então, qual é a perfeição cristã? Essa palavra perfeito, ela tem várias definições no grego, mas especificamente aqui no Novo Testamento tem duas palavras principais, ambas são traduzidas como perfeito. Uma é teleios. Teleios significa crescido, maduro, útil, saudável, completo. Então, em relação a nós cristãos, ela significa o ápice da maturidade cristã. A outra palavra é catartizo, que significa consertar, como remendar redes, ou ajustar, como quando o enfermeiro pega alguém que está com um osso deslocado e coloca no lugar. Significa também equipar e preparar. Então, quando é aplicado a nós, os cristãos, significa a nossa preparação espiritual. Então, comparando essas duas palavras, teleios se refere à experiência cristã, à vida cristã, e catartizo se refere ao nosso serviço cristão. Teleios vai tratar da maturidade cristã em relação ao caráter, e catartizo vai se referir à preparação nossa, equipados para o serviço cristão. Então, no Novo Testamento, essas duas palavras principais são traduzidas por perfeito, né? E se refere tanto ao caráter, você está amadurecendo, você está se tornando alguém que está tomando o caráter de Cristo, como pode se referir à preparação com os dons espirituais que nos foram dados, para que assim a gente possa servir ao Senhor segundo a sua vontade e de maneira melhor. Então, maturidade cristã. A perfeição não significa, já vimos isso, perfeita impecabilidade, mas significa uma pessoa que está madura, que está preparada. Quando, a princípio, a gente crê no Senhor Jesus, o que acontece? A gente nasceu de novo, nós nascemos do alto. Quando a gente nasce fisicamente, a gente é um bebê, né? A gente não é como Adão, que foi criado
e quando foi criado já era um homem adulto. Ele não atravessou a infância, a meninice, a adolescência, mas diferente dele, somos todos nascidos como um pequeno bebê. Mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nasceu como um pequeno bebê. E graças a Deus ele atravessou a infância, a meninice. Espiritualmente, amados, quando nascemos de novo, não se esqueça, nós somos bebês em Cristo. A gente tem uma nova vida, temos a vida de Deus, temos a vida de Cristo em nós, né? Há um potencial. Mas quando nascemos de forma natural, a gente também é apenas bebê. Né? Bebê é uma coisa linda, todo mundo ama os bebês, não há bebê que não seja lindo. Mas um bebê não é o propósito da vida, seja ela natural ou espiritual. O propósito da vida é o estado adulto, de homem e mulher. Se alguém permanecer, por exemplo, como bebê de 30 anos, né, todo mundo vai balançar a cabeça e dizer, rapaz, que triste, que feio. E espiritualmente é a mesma coisa. Né? Quando recém-nascidos, a gente é bebê em Cristo, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade do nosso Pai Celestial é que a gente possa crer ao estado adulto de homem e mulher para que possamos ser conformados, como diz Paulo lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 29, à imagem do seu Filho amado. Essa imagem ela se refere ao caráter e essa é a vontade de Deus. Só que, infelizmente, né, muitos cristãos eles estão tão felizes por serem bebês, porque enquanto são bebês as pessoas têm que cuidar deles, eles não têm nenhuma responsabilidade em absoluto. Mas essa não é a vontade de Deus. Ele quer que a gente cresça. E se a gente não cresce, né, ele ainda nos ama, ele toma conta de nós, mas isso vai machucar o seu coração, porque isso não cumpre o propósito de Deus. A gente tem que crescer. Né? O apóstolo Paulo, ele ficou 1 ano e meio em Corinto, cuidando dos cristãos ali daquela cidade, e eles foram privilegiados 1 ano e meio com o apóstolo Paulo. Né? Só que Paulo, depois que partiu, enviou uma carta. A primeira epístola, envia duas, né? Na primeira epístola, no capítulo 3, a gente vai encontrar Paulo dizer, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha que triste, né? Uma situação que mostra que aqueles irmãos ali em Corinto eram pura carne, era carnalidade pura. Um bebê é muito carne e a gente pode admitir. Agora, um cristão, depois de 1 ano e meio com o apóstolo Paulo, ficar como um bebê, né? Uma criança a gente admite por quê? Quando dá meia-noite, por exemplo, ele está com fome, ele começa a aperrar, ele abre o berreiro, não importa quem esteja dormindo, ele não está preocupado com isso, ele grita. Ele não para até que alguém vá lá e resolva a questão dele. Ele se expõe, ele mostra exatamente quem ele é. Não tem nenhuma simulação. E aí você, por exemplo, é bebê em Cristo. Às vezes se parece com esse bebê, não há nenhuma ocultação. Se você não está feliz com o irmão, com a irmã, você diz o que tem em mente. Se você não gosta do que eu estou falando, você vai e desliga seu celular, ou vai desligar a TV onde você estiver assistindo, você está sendo aí da carne. E por certo período, lhe é até permitido ser da carne. Não se pode pular a infância. Você não pode esperar que um crente recém-nascido seja completamente crescido. Você tem que dar um certo espaço de tempo para ele crescer. Só que depois de alguns anos, Paulo disse, você ainda é carnal, né? Ali aos Coríntios. Você ainda é da carne. Essa não é a substância, o material de que você é feito. Você precisa entender que deve pôr a sua carne na cruz, só que você ainda vive na carne como as pessoas do mundo. Você ainda tem que ser alimentado, você não é exercitado espiritualmente para discernir as coisas mais excelentes. E isso está errado. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, vai dizer, porque devendo já ser mestres pelo tempo, vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. O alimento sólido é para pessoas adultas, mas o leite é para bebês, né? Então, a gente precisa entender isso, tá? O chamado do Senhor é para a perfeição. Nós somos chamados para a perfeição cristã. Somos chamados para crescer para uma vida de maturidade. Somos chamados para sermos preparados para o serviço. E isso é para todo cristão. Essa é a vontade de Deus. E existe um padrão de perfeição cristã. Né? 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz, no versículo 6, entre os perfeitos. Não vou ler todo o versículo, mas somente essa fala.
entre os perfeitos. Assim deve haver pessoas que são perfeitas. E como é que a gente sabe, né, que a gente pode ser considerado perfeito? Há um padrão? Perceba. Você sabe, o versículo 15 que nós lemos de Filipenses 3 mostra, vai dizer, olha, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Está claro, né? Está evidente. E a gente precisa entender isso de maneira extremamente clara, de maneira extremamente objetiva. Isso é importante a gente entender. E a gente precisa desejar passar pela transformação, tá certo? Busque essa resposta do Senhor e busque se ajustar ao padrão do Senhor. Porque eu me sinto hoje diante do Senhor e sinto que a perfeição cristã ela é tanto absoluta quanto relativa. A perfeição cristã ela tem um padrão absoluto porque o padrão é Deus, né? A Bíblia diz, sede vós perfeitos de Jesus, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Você pode pensar em Deus como não sendo absolutamente perfeito? Não, né? Ele é perfeito em amor, ele é perfeito na santidade, ele é perfeito na justiça, ele é perfeito na pureza, ele é perfeito na misericórdia, na beleza, em tudo. Em tudo ele é perfeito. E porque ele é o padrão, eu acredito que é um padrão para a perfeição. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 3, de 12 a 14, não estou dizendo que já tenho tudo isso, mas que já o tenho alcançado, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Então Paulo, ele estava na prisão em Roma quando escreveu essa carta. Ele era um cristão maduro, tão maduro que ajudou outras pessoas. E ainda assim ele disse, não, eu ainda estou prosseguindo. Então, quando você vê a perfeição com Deus como alvo, você está no caminho, você nunca chega. Você não apenas não chegará na vida terrena, mas até mesmo na eternidade a gente nunca vai chegar. Por quê? Porque temos muita coisa a aprender, tá? Então, a ideia da eternidade nos emociona, nunca nos cansa. Na eternidade, a revelação é tão vasta, né? Não é como hoje. A gente hoje é limitado, na eternidade não. Então, a nossa revelação, ela vem, talvez, né, uma vez na vida e tão devagar. É sempre obscura, mas na eternidade a luz virá com brilho pleno, com grande rapidez, mas vai demorar uma eternidade para a gente conhecer Deus. E mesmo assim, né, você ainda e eu ainda vamos continuar conhecendo. Então, você hoje está a caminho da perfeição, nunca vai chegar lá. Então, essa é a grande emoção de ser um cristão, sempre desejando, sempre aspirando, sempre ansiando mais de Deus. Sempre há algo à nossa frente, tá? Você pensa que chegou, aí levanta os olhos e então percebe, poxa, estou fora do caminho. Aí precisa retomar novamente. Então, quando você vê que há uma inteireza de perfeição e que as pessoas dizem, não, eu sou perfeito, então questione sobre isso. Sempre estamos perseguindo a perfeição. E aí isso é maravilhoso, não é verdade? E é excelente. Então, amados, que o Senhor nosso Deus continue aplicando ao meu e ao seu coração desejo pleno de crescer na graça e no conhecimento da sua vontade, de buscar respostas à luz da palavra de Deus, de buscar orientação do Espírito Santo, para que assim a gente venha andar em novidade de vida para glorificar e exaltar o nome daquele que deu a vida por mim e por você, aquele que nos permitiu contemplar e proclamar, ele ressuscitou. E possamos dizer, ele vem. Amém? Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando.